Bom dia, boa tarde e boa noite para você que está nos assistindo agora. Começando mais um Desfocado. A última aula foi uma aula prática, foi uma aula de experimento, que a câmera ficou sem foco. E aí eu não consegui publicar nesse último domingo. Irei refazê-la porque eu não tinha como assistir. Por isso, muitos me pediram para fazer uma aula sobre a famosa aula do logaritmo. Famosa não, faz aquela aula doida lá do logaritmo. Falei, bom, nada melhor então do que já que a gente já está começando esse canal aqui, deixá-los ainda mais motivados com uma aula que tem musiquinha e que é um assunto que normalmente você pergunta para sua avó, por exemplo, vó, você sabe o que é logaritmo? E a sua avó fala, não, não tem esse remédio. Não, vó. Enfim, logaritmo não é nem um bicho de sete cabeças, muito pelo contrário, é um assunto que eu muito gosto. Cai pra caramba em provas aí de vestibulares, concursos, Enem, e é justamente por isso que nós iremos revisá-lo hoje. Antes de qualquer coisa, eu queria dizer para você que se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum questionamento, se você precisar de uma aula, de uma assinatura, de uma disciplina especial, aqui embaixo tem comentários em que você pode escrever e pedir lá uma aula disso, uma aula daquilo, estou com dúvida nisso, estou com uma dificuldade nisso, inclusive uma questão que você tiver dificuldade, e se eu puder te ajudar resolvendo, eu também vou fazer. E antes de tocar a vinheta, eu queria mandar um abraço especial para a galera do curso Apoio, do curso CEPAM, lá de Curitiba, lá do Paraná, lá do Brasil. Foram meus alunos ano passado, uma galera super gente boa. Conversei com o Pequeno Pônei, nosso pequeno grande homem, e ele pediu para mandar um abraço para vocês, então está o meu abraço enviado para todos vocês. Um abraço muito apertado, acima de tudo, só abaixo de Deus. Vai! Bom, começamos então com um assunto muito bacana, que é o logaritmo. Logaritmo de A na base B é igual a X. Já começamos assim. Log de A na base B é igual a X. Primeiro, quem é A, quem é B e quem é X? A é o meu logaritmando, B é a minha base e o X é o próprio logaritmo. Voltemos então para cá. Quem que é o log de A na base B é igual a X? X é o próprio logaritmo, A é o meu logaritmando e B é a minha base. Simples, fácil, muito bacana. Existe um método para a gente conseguir desenvolver, para a gente conseguir calcular esses logaritmos, e esse método é muito simples. Está aqui, ó. Log de A na base B igual a X, logaritmando base e o próprio logaritmo. E o que a gente tem que fazer? Pega a base, eleva X, eleva o próprio logaritmo e iguala ao meu logaritmando. Não se esqueçam. Eleve depois iguala. O que? Eleve depois iguala. E o método está feito. Muito fácil. Log de A na base B igual a X. B eleva a X iguala a A. E aí, matou qualquer tipo de questão que envolva logaritmo. Nós vamos ver algumas propriedades e consequências agora, até chegar na musiquinha. Mas se lembrem-se, enfim, lembrem-se que sempre que você tiver um logaritmo de alguma coisa, em alguma base, igual a alguma coisa, você eleva e depois iguala. Começando pelo começo, claro, o logaritmo de 1 na base B. Quanto que é o log de 1 na base B? Bom, eu coloquei aqui um ponto de interrogação porque eu não sei qual que é o resultado. Eu quero descobrir. E aí lembra, eleva e depois iguala. B elevado ao ponto de interrogação é igual a 1. Tá aqui ele, ó. B elevado ao ponto de interrogação é igual a 1. Gente, qualquer coisa que eu eleve a zero vai me dar 1. Se eu elevar 10 a zero, vai dar 1. 10 elevado a zero, 1. 15 elevado a zero, 1. 475 elevado a zero, 1. Então, nesse caso, nesse exemplo aqui, nós temos o quê? B elevado a zero vai ser igual a 1. Qualquer que seja o meu valor aqui, ó. Então, eu sei que o log de 1 na base B é igual a zero. Por quê? B elevado a zero é igual a 1. Não se esqueçam, tá? Vamos fazer um exemplo prático. Log de 1 na base 3, quanto que é? Quando você vê um log em que o logaritmando é 1, não interessa o valor da base. Esse logaritmo vai ser sempre igual a zero. Porque independente do valor dessa base, eu vou elevar a zero para ter 1. Então, se log de 1 na base B igual a zero, já tem o começo da música, tá? Essa música é uma música muito bacana. Falando em CEPAM, tem um aluno que é o Cadu Amorim, que ele gravou essa música do logaritmo de uma forma um pouco diferente, né, com paralama, se eu não me engano, e o vídeo dele está aqui embaixo na descrição, se você quiser. Se você não gostar da minha versão, que é uma versão muito simples, você pode assistir a versão dele, ou pode fazer a sua também, mandar para mim que eu coloco aí, tá? E voltando aqui, então, vamos começar a música é se log de 1 na base B igual a zero, e o que mais?
E se eu tiver um log de B na base B? Ah, antes disso, eu estava falando que essa música é uma música de um programa da Bahia. Eu morei na Bahia uma época e tinha um programa chamado Educa Bahia, que é o professor Tony. E essa música é fantástica. Acho que de todas as músicas de log que eu conheço, essa é uma das mais melhores de boas. Então, vou cantar para vocês, vocês podem inventar a versão de vocês. O importante é, nunca se esqueça dessas propriedades. Se você lembrar as propriedades, você faz e resolve qualquer questão. Vamos lá. Se eu tiver log de B na base B, quanto que vai dar isso daqui? Gente, B eleva ao ponto de interrogação e igual ao próprio B. Que número de B, o que eu vou ter que elevar a B para ter B elevado a primeira? Aí você fala, pô, Matheus, mas não tá B elevado a primeira. Tá, dá uma olhada nisso aqui, ó. Toda vez que eu tiver um x, por exemplo, sozinho, uma incógnita, lembra da última aula? Pegadinha do malandro, uma incógnita. Se eu tiver um x sozinho, isso é a mesma coisa que dizer que é 1 vezes x elevado a 1 sobre 1. Porque 1 vezes x é x. X elevado à primeira é x. X dividido por 1 é x. Então, eu não preciso colocar 1 vezes x elevado à primeira dividido por 1. Eu sei que está subentendido. E sabendo disso, eu tenho que igualar. E se eu tenho bases iguais, eu tenho expoentes iguais. Portanto, o log de B na base B vai ser igual a 1. B elevado à primeira é igual a B. Já temos as duas primeiras frases da nossa musiquinha. Se log de 1 na base B igual a 0 e log de B na base B igual a 1. E aí não interessa o valor de B, desde que o logaritmando seja igual à base. Então, log de 1 na base 1, log de 2 na base 2, log de 3 na base 3, log de 5 na base 5 e assim sucessivamente. Muito bem, vamos dar uma piorada? Vamos dar uma piorada, piorar é sempre bom. Aí nós temos aqui um exemplo de uma questão que é possível de cair na sua prova aí, ó. O log de 4 na base 2. Eu posso escrever o 4 de uma maneira diferente, sim ou não? Sim, 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2 ou 2 elevado ao quadrado. E se eu digo isso, eu posso escrever assim, então. Log de 4 na base 2 é a mesma coisa que o log de 2 na base 2. Log de 2 ao quadrado na base 2. E aí, gente, eu me deparei com um problema. Um problema não, eu me deparei com uma característica diferente. Eu tenho um expoente no meu logaritmando. Quando eu tenho um expoente no meu logaritmando, eu passo o expoente do jeito que ele é para frente do logaritmo, multiplicando. Então dá uma olhada. Log de 4 na base 2 é a mesma coisa que log de 2 ao quadrado na base 2. Eu pego, quando o expoente está no logaritmando, eu passo ele para frente e vou multiplicando. Olha como é que ficou. O 2 que eu tinha aqui, ó, eu passei multiplicando 2 vezes o que sobrou. Log de 2 na base 2. Mas você já viu isso aqui comigo hoje, não? Log de B na base B é igual a 1. Então, log de 2 na base 2 é igual a 1. E 2 vezes 1 é a mesma coisa que 2. Matou a questão. Viu como é fácil? Então, continuamos. Se log de 1 na base B é igual a 0 e log de B na base B é igual a 1, quando o expoente está no logaritmando, passa ele para frente e vá multiplicando. Esse rap log é muito divertido. O que vai continuar? Vai continuar o seguinte. E se eu resolver mudar esta questão e colocar que, ao invés de eu ter log de 4 na base 2, eu tenho log de 2 na base 4. Vocês notaram que eu posso modificar esse 4, transformá-lo em log de 2 na base 2 ao quadrado. É a mesma coisa, eu transformei 4 em 2 ao quadrado. Só que dessa vez, o expoente não está no logaritmando, o expoente está na base. Então, quando está na base, eu mando ele para frente invertido. Olha lá como é que fica. Log de 2 na base 4 é a mesma coisa que log de 2 na base 2 ao quadrado. E se o expoente está na base, eu passo ele para frente invertido. O inverso de 2 é 1 sobre 2. Tá aqui, ó, 1 sobre 2. E aí vai me sobrar o log de 2 na base 2, que a gente já aprendeu que é log de B na base B, que é igual a 1. 1 meio ou meio multiplicado por 1 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Olha, Matheus, eu entendi, achei muito bacana, mas eu estou confuso quanto a esse lance do inverso. Então vamos ver o seguinte, qual é a diferença de inverso para oposto? O que eu tenho no meio aqui é um número normal, te passei esse número, 8. Aqui eu sei que é um 8 positivo. Se eu digo para você que eu quero o oposto de 8, eu tenho menos 8. O que o oposto faz?
troca o sinal. Se eu tinha mais 8, o oposto é menos 8. Olha outro exemplo. Se eu tinha menos 3, o oposto é 3 ou mais 3. Por quê? Troca o sinal. E nesse caso, 2 terços, o oposto vai ser menos 2 terços. Então lembre-se, anote, tome nota que quando eu quero o oposto, eu troco o sinal. E quando eu quero o inverso, eu tenho que trocar esse número. Lembra lá que eu disse para vocês que quando eu tenho um x sozinho, é a mesma coisa que eu estar dividido por 1. Porque qualquer coisa dividido por 1 continua sendo qualquer coisa. No caso do 8, eu tenho 1 dividido por 1 aqui. Só que eu não preciso escrever. Porém, quando eu for inverter, eu tenho que lembrar que esse 1 está aqui. E o que eu faço? Eu mando o que está embaixo para cima e mando o que está em cima para baixo. Se você lembra da aula passada, você lembra que quando eu estudo matemática eu não aprendo nada. Então, o meu numerador vai para o denominador e o meu denominador vai para o numerador. Inverti, tranquilo. Não troquei sinal nenhum, simplesmente inverti, por isso que eu digo inverso. Olha o exemplo do menos 3. O menos 3 também está dividindo por 1 aqui. Então, eu passo 1 para cima, passo menos 3 para baixo e mantenho o sinal. Tá vendo que era menos 3, ficou menos 1 terço. O sinal permanece igual. Eu só troco o sinal quando for oposto. E aí, para a gente terminar, eu tenho um exemplo diferente, que não é dividido por 1. Então, eu tenho 2 terços. Numerador, nada. Numerador 2, denominador 3. Passo 3 para cima, passo 2 para baixo, 3 meios. É o inverso. Fácil, não? Então, se log de 1 na base b igual a 0 e log de b na base b igual a 1, quando o expoente está no logaritmando, passa ele para frente e vá multiplicando. Esse happy log é muito divertido. Se ele está na base, vai para frente invertido. Olha que bacana. Muito legal, né? E aí, nós temos mais duas propriedades que são propriedades bem tranquilas. Costumam cair sim, mas você não cai com tanta frequência, mas você pode aprender que é a propriedade do antilog. Se eu tiver antilog de A na base B, você pode simplesmente apagar o antilog. Antilog de A na base B é o B elevado a A. Você apagou aqui, você tem o B elevado a A. Joia? Então, se for antilog, vai dar uma potência, né? O que é uma potência? É um número multiplicado ou elevado a alguma outra potência. Joia? Então, se for antilog, vai dar uma potência. E se eu tiver elevado ao logaritmando, né? Ó, eu tenho aqui B, por exemplo. B elevado a log de A na base B. Você percebeu que o B ele é igual à minha base do log? Então, quando o expoente for um logaritmando... Desculpa. Quando o expoente for um logaritmo, vai dar logaritmando. Olha só. B log de A na base B. Esse B é igual a esse B. Esquece tudo, fica o logaritmando. Um exemplo mais numérico. 2 elevado a log de 5 na base 2. 2 igual a 2. Tirou, passou e ficou 5. Joia? Então, se log de 1 na base B igual a 0 e log de B na base B igual a 1, quando o expoente está no logaritmando, passa ele para frente e vá multiplicando. Esse happy log é muito divertido. Se ele está na base, vai para frente invertido. Aqui o Mateuzinho tem muita paciência. Se for antilog, vai dar uma potência. Com esse happy log, você aprende brincando. Se o expoente é log, vai dar logaritmando. E aí a gente brinca de o log do produto vai dar uma soma que você está vendo aí. Olha só, log do produto. Dá uma olhada nesse log. Log de 10 na base 2. Eu posso dizer para vocês que 10 é a mesma coisa que 5 vezes 2? Sim ou não? Sim. Então, se log de 10 na base 2 é a mesma coisa, balança diferente, igualdade, a log de 5 vezes 2 na base 2, eu tenho um produto aqui, tenho uma multiplicação. E como é que eu saio daqui? Na multiplicação, eu pego o primeiro, log de 5 na base 2, e somo com o segundo, log de 2 na base 2. Nesse caso, você sabe que o log de 2 na base 2 vai ser igual a 1, né? A gente já aprendeu que log de B na base B é igual a 1. E aí depois você pode resolver, pode ter uma tabelinha com o log de 5 na base 2. Aí você sabe, o log do produto vai dar uma soma que você está vendo aqui. E se for na divisão, vai dar diferença e não tem complicação. Isso, só log, e vai embora. Gente, aqui é a mesma coisa.
só que ao contrário. Eu tenho log de 5 na base 2. Posso falar para vocês que 5 é a mesma coisa que 10 divididos por 2? Sim ou não? Sim. Então, igualdade, balança diferente. E eu tenho um numerador e um denominador. Pego o log do numerador na base 2, log de 10 na base 2, subtraio, porque é uma divisão, pelo log do denominador na base. Subtraio por log de 2 na base 2. Também sei que log de 2 na base 2 é igual a 1, ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido. São propriedades muito bacanas que se você consegue trabalhar com essas propriedades tranquilamente, você consegue resolver qualquer tipo de questão. Lembrando então rapidamente, se log de 1 na base b igual a 0 e log de b na base b igual a 1, quando o expoente está no logaritmando, passe ele para frente e vá multiplicando. Esse happy log é muito divertido, se ele está na base vai para frente invertido. Aqui o Mateuzinho tem muita paciência, se for antilog vai dar uma potência. Com esse happy log você aprende brincando. Se o expoente é log, vai dar logaritmando. Para acabar, o log do produto vai dar uma soma que você tá vendo aí. E se for na divisão, vai dar diferença e não tem complicação. Só log, tchau. Só log, fui. Só log, só log.